Bom, é de conhecimento público que o Gabriel Pereira tá sendo vendido pro Grupo City, né? Se eu não me engano, ele vai lá pro New York City, vai jogar lá, a MLS, lá nos Estados Unidos. E o Roberto de Andrade veio a público, né, entre aspas. Ele deu uma entrevista pra Gazeta Esportiva, entrevista exclusiva, na qual ele tentou explicar um pouquinho o que aconteceu nessa transição. Salve nação alvinegra, beleza? Meu nome é Caio Mendes, você está no canal do Sofredor Corintiano, o melhor canal de Corinthians de Londrina, certo? Porque é mesmo, e tenho dito. E você pode me ajudar compartilhando esse vídeo aí. Eu queria falar um pouco sobre o Gabriel Pereira e o Roberto de Andrade e a entrevista dele e tudo mais que envolve esse tipo de coisa. Então primeiro, vou falar as frases do Roberto de Andrade, depois vou falar sobre a entrevista e depois, por último, eu falo sobre o Gabriel Pereira. Vamos lá? Abre aspas, não teve mentira nenhuma. Nós fizemos o pré-contrato e logo em seguida começam a chegar algumas ofertas a ele. E a vontade dele era sair. Vamos deixar bem claro isso. Vamos lá. Ó, a vontade dele era sair? Sei lá, não sei. O staff dele, acho que teve algum lugar aí que eu vi que o staff dele falou que não era. Mas não é... Ninguém aqui fecha os olhos e vê que quando ele entrava em campo, depois que ele renovou aquele contrato lá, ele não tava dando o que ele podia dar, né? Todo mundo tava vendo isso. Pelo menos, eu enxergava isso. Todo mundo comentando que depois que renovou o contrato ele tá jogando nada, pelo menos nada perto do que ele jogava antes, né? É estranho quando a pessoa ganha 15 mil reais, joga muito, quando começa a ganhar 300, simplesmente não ele para de jogar, né? Mas vamos continuar. Queria sair se fosse uma coisa boa pra mim. Se for coisa boa para o clube, eu prefiro sair. Por isso, nós não fizemos o contrato em definitivo. Não registramos. Por conta disso, ficou neste tá chegando, tá vindo oferta, tá andando. E chegou. Essa parte já foi esperada. Uma negociação normal, disse Roberto de Andrade. Tá, ó. Primeiro que uma negociação normal não foi, tá? Não foi, não tem que falar sobre ter sido normal. Vocês simplesmente faz um contrato e não registra o contrato. É como se, tipo, acho que foi até melhor não ter registrado, pelo que eu tinha visto lá. Os valores que o Corinthians ia receber seriam menores, né, se o contrato fosse registrado. Mas acredito eu que o aumento salarial veio. Então é estranho ver esse tipo de coisa acontecendo. E é estranho que logo depois que o contrato foi formalizado, que tenha chegado essas propostas. Por que não chegou a proposta antes? Sei lá, não me parece algo muito verídico nesse sentido. A chance de melar é muito pequena, mas aí você senta e vai conversar novamente. Vai assinar o contrato e ficar aqui, ou vamos aguardar. Enfim, não dá pra prever aquilo que não aconteceu. Beleza. Então acredito eu que ele já não tá indo nem pros jogos, já deve ter sido vendido, já deve estar com a cabeça lá em outro lugar, então não precisa, tá ligado? Deixa quieto esse moleque, larga de falar, o Corinthians vendeu ele, se não me engano, por 5 milhões aí de euros, vai dar uns 25 milhões de reais. O Corinthians tem uma meta aí pra arrecadar com venda de jogador de 100 milhões no ano, isso já é um quarto, já é um bom valor para um jogador que nem tá jogando, né? Mas acredito eu que dava pra ter mais, sei lá, eu não vejo muito valor assim no GP quanto tanta gente via, né? Mas, enfim. Vamos falar um pouco aqui sobre a entrevista que aconteceu, tá? Todo mundo sabe aqui que eu bato muito nos dirigentes, eu bato muito na diretoria por esse fato da transparência nunca acontecer, tá? Vamos dizer, o Corinthians, ele tem redes sociais muito ativas, ele tem o canal do YouTube que, por exemplo, tá postando vários vídeos de treino, vários editzinhos de treino, todo dia e não sei o que. Tá vindo muita coisa nesse sentido. E mesmo assim, os caras preferem esperar, deixar tudo no silêncio, tudo às cegas. Os caras preferem não falar nada por um tempão e vir a público numa entrevista para um jornal. Nada contra a Gazeta Esportiva, tá? É um importante meio de comunicação, assim como o Globo Esporte, assim como o UOL, assim como todos os outros lugares, ESPN, que trazem as notícias pra gente. Mas se você tem os canais necessários para falar com o torcedor, usa, faz um vídeo pro YouTube e explica isso, certo? Não vai dar uma entrevista num lugar em que pouca gente vai ficar sabendo, né? Faz sentido isso que eu tô falando? Porque já tem todos os corintianos já estão engajados, não, todos os corintianos que estão engajados, no caso, que estão na internet já conhecem as redes do clube. Então usa elas.
Porque nem todo mundo segue a Gazeta Esportiva, nem todo mundo vai ficar sabendo da entrevista, nem todo mundo vai ficar olhando todos os jornais possíveis para ver se existe alguma coisa, certo? Mas esse é o Roberto de Andrade. Então, o Roberto de Andrade, ele é assim, né? Ele odeia nego da internet, ele odeia a internet, ele só fala com um jornal, ele é um cara totalmente atrasado. Ele já falou isso, ele falou que odeia o que eu faço aqui, por exemplo, ele falou que é uma pessoa que odeia isso. Se você odeia, então eu tô no caminho certo, Roberto de Andrade, porque eu odeio você e eu preferia que você saísse do Corinthians o mais rápido possível, né? Mas, isso é pra outro vídeo. Mas, o fato é, ele prefere ir pra esse tipo, que é pra dizer que deu um esclarecimento, mas mesmo assim deixar o mais obscuro possível. E por que eu tô falando das redes? Porque se você faz um vídeo desse, se você faz um conteúdo, né, de esclarecimento para o próprio torcedor, que seria, né, uma parte, acho que importante da renovação e transparência, que é o nome da chapa do senhor Roberto de Andrade, do Duílio, do Andrés, né, que transparência a gente vê pouquíssimo, né, no Corinthians. Eu acho que seria importante usar isso e todos os veículos de imprensa vão noticiar que você fez isso. Agora, quando você dá uma entrevista exclusiva pra Gazeta, só quem tá ligado na Gazeta que vai ver, entendeu? Então eu acho importante começar a usar mais as redes, os meios que o próprio Corinthians tem, Corinthians TV, por aí vai, os meios que o próprio Corinthians tem pra comunicar-se com o torcedor, tá? E aí agora eu vou falar um pouco sobre o GP. O GP, como eu falei, ele parou de jogar, né? Ele simplesmente largou mão de jogar depois que fez o contrato. Toda vez que entrava num marasmo absurdo, igual o senhor Roger Guedes tá entrando, né? E aí, depois que renovou o contrato, pelo que o Roberto de Andrade tá falando, e eu tô considerando que ele tá falando a verdade dessa vez, pelo andar da carruagem já chegaram algumas propostas e aí ele tentou se resguardar. E se for esse o pensamento dele, se ele realmente quer sair do clube, ele que vai pra puta que pariu também, que eu não tô nem aí. Deu um pouco de dinheiro pro clube e por aí vai, não vai ser um jogador que vai fazer falta. Nossa, é um cara super bom assim, que o Corinthians precisa dele no elenco. Não é. Não é um cara que entrava em segundo tempo pra tentar fazer alguma coisa e entrava ainda depois do Mosquito, ou seja, o Mosquito é melhor que ele. Sou time Mosquito ao invés de ser time GP e ele que vá se lascar pra lá também. Não ligo. Se for isso mesmo, aí se não for, ele que fale com o staff dele pra esclarecer isso, falar que ele nunca quis sair e quem vendeu ele foi o Corinthians e por aí vai, você toma o lado que você quiser. Por enquanto, tô com a palavra do Corinthians, tô com a palavra do Roberto de Andrade, porque ele não falou nada. Valeu? Meu nome é Clemente, você acabou de assistir o canal do Sofredor Corintiano, a gente se vê no próximo vídeo e vai Corinthians!